Olá, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer um estudo de margaridas, tá bom? Tô riscando as margaridas para mostrar para vocês como são os cortes das pétalas. Vamos lá. Normalmente, eu faço sempre o fundo claro na minha peça. A segunda parte do meu estudo, eu faço e começo a dar os escuros, que são as sombras. Eu vou colocando as tintas bem na parte, contornando mais ou menos o risco, para demonstrar profundidade quando a gente for abrir as pétalas. E eu vou fazendo toda a sombra em volta do meu desenho, né? Aí eu misturei o Red Brown, o verde C4, se eu não me engano. Mas você pode usar um verde escuro, verde musgo, para fazer a sombra do teu desenho, da tua margarida, da tua flor. Vamos fazer um estudo de flores, uma de cada vez. Então, hoje vai ser uma margarida, para mostrar como eu corto, como eu limpo a pétala da margarida. Sempre eu divido o meu desenho, quando eu vou pintar e eu risquei, eu divido em 4 partes. Foi assim que eu fiz quando eu comecei, para me facilitar. Então, a primeira parte eu faço sempre o fundo claro, quando tem fundo, lógico. A segunda parte eu dou as sombras, o fundo escuro. A terceira parte eu já parto para as folhas, né? E por último, a flor, seja ela qual for. No caso de hoje, vai ser margarida. Então, eu vou mostrar a forma de você puxar a pétala e deixar ela bem leve, bem branquinha e com um aspecto bem bonito. Hoje é só um estudo, tá? Então, não tem uma riqueza de detalhes, é só para mostrar bem, então. Mais ou menos, eu me perco um pouco, porque eu vou colocando a sombra. Se você se perder, você pode até riscar para você se achar nas pétalas. Normalmente, eu não faço isso, ó. Então, com o pincel meio enviesado, eu vou demarcando as pétalas primeiro. Isso é uma maneira de quem não tem muita experiência, não tem muita prática, não se perder no risco, tá? Então, eu vou só limpando, dando uma limpada. Olha o pincel, como é que ele fica. Bem faquinha, tá vendo? E eu vou cortando com a pontinha lateral do pincel, eu vou cortando
uma a uma. Essa margarida, ela tá por baixo dessa outra. Então, ela vai ter um pedaço que ela não vai aparecer. Às vezes, dá para usar o borrachão para você tirar o corte. Quem tem dificuldade com o pincel, pode tirar com o borrachão, tá? Também é válido. Eu faço com o pincel, tá? Mas vocês podem fazer com o borrachão. Ou esse ou outro borrachão que você tenha. Há muito tempo atrás, tinha um professor aqui na minha cidade que ele tirava com gilete. Não sei como é que funcionava, porque ele era uma pessoa muito antiga, na época eu não aprendia, mas eu sei que ele tirava com gilete, para deixar esse branco. Colocamos o miolo, para dar um pouco de profundidade na nossa margarida, né? Em tons de ocre. Você vê como ela vai aparecendo as pétalas separadinhas? O segredo da porcelana é treino. É errar, refazer, apagar. Quantas vezes eu fiz isso? Nossa, muitas vezes, muitas. Agora a gente vai sujar as pétalas da de baixo. É aquilo que eu falo de novo. Se você se perdeu no risco, com o pincel você já vai mais ou menos demarcando aonde vai ser a sua pétala, onde você vai abrir a sua pétala. Às vezes eu olho para outra flor e fico vendo aqui, olha, aqui eu preciso mais de um branco, tá vendo? E assim a gente vai fazendo. E a gente vai pintando e a gente vai olhando no todo, né? E a gente às vezes olha alguma coisa que a gente acha que pode melhorar. Como também às vezes acontece de você fazer um retoque e sair pior do que do que estava e você falar, puxa vida, por que que eu fui mexer, né? Olha, estamos abrindo as pétalas da margarida, sempre puxando da parte de fora em direção ao centro. O que que isso faz, puxando em direção ao centro? Ele dá profundidade, ele dá movimento na nossa pétala. Essa nossa margarida, ela vai ter umas pétalazinhas assim, pequenininhas, em volta do miolo. Então, eu procuro dar um pouquinho mais de sombra para dar uma clareada. Sempre lembrando que o que tá embaixo tem que ser mais escuro, né, gente? A gente não pode esquecer disso. Você percebe que eu vou tirando a própria tinta do sujinho, daquela sujeirinha do fundo que eu fiz, e vou tirando a tinta no papel, ou no paninho que você tiver, ou no papel toalha, o que você preferir. E vou limpando. Você pode usar também um outro pincel menor, caso você tenha dificuldade de passar, de usar, aliás, o mesmo pincel. Eu, como já pinto há muito tempo, então eu faço, às vezes, eu sem perceber, eu faço tudo com um só. Aí a gente vai colocar um pouquinho de miolo
Lembrando sempre que eu prefiro trabalhar com óleo mole, né? Porque às vezes a gente começa uma peça e no dia seguinte, quando você vai continuar, você olha alguma coisa que você não gostou. Então, você tem a possibilidade de arrumar. Já o Copaíba não, já dá mais trabalho, né? Você tem que usar de outras técnicas para tirar o que você já fez, né? Isso se ele não tiver queimado, né? E evita também muitas queimas na peça, né? Ó, você vê que eu às vezes eu pego e vou lá na outra e volto para poder dar um retoque, alguma coisa que eu acho que eu posso melhorar. Aí eu pego o meu liner, que é um pincel bem fininho, para dar o acabamento no miolinho da margarida. Lembrando que isso aqui é um estudo, tá? Para vocês verem o passo a passo de uma flor. Eu já fiz a da rosa, então hoje eu tô fazendo a da margarida. Aquela outra margarida ali, ela tá meio de ladinho. Ó, vocês percebem? Dá pra olhar? Espero que vocês tenham gostado.